Mateus capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 25, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, o Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, venham atrás de mim, me acompanhem, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu vou ensinar vocês como que se pesca homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, o Tiago e o João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E por último, 25, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiu. Numerosas multidões o seguiu. Amém. Espírito Santo, que o Senhor nessa noite possa falar conosco, que a palavra do Senhor seja dirigida e ministrada ao nosso coração, dentro daquilo que precisamos ouvir. Amém. Amém? Esses quatro pescadores, o Pedro, o Tiago, o João, o André, eles entendiam sobre pesca, eles eram pescadores, então eles entendiam sobre pescar peixes. Só que Jesus queria ensinar para eles um outro tipo de pesca. Jesus queria mostrar para eles como que pescava-se homens, como que se pescava pessoas. E Jesus então os convida para segui-lo. Venham, me acompanhem, e eu vou mostrar para vocês um tipo de pesca diferente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque pescar homens é um convite para a morte, e eu vou te explicar por quê. Pescar homens é um convite para a morte. E por que pescar homens é um convite para a morte? Porque quando você pesca um peixe, o que acontece com ele? Ele morre. Quando você pesca um peixe, após ele ser pescado, depois de pescado, ele vai morrer. Então, o pescar homens é um convite para a morte. Por que é um convite para a morte? Porque eu preciso cumprir o que diz as Escrituras, eu preciso me tornar uma nova criatura. O velho homem, ele precisa morrer e uma nova criatura precisa surgir no lugar. Uma nova pessoa. Um ser humano completamente diferente. Um ser humano que vive em um tipo de atmosfera diferente.
Um ser humano que vive num tipo de ambiente diferente, de modo que não é mais a mesma pessoa, é uma outra pessoa. Então, o pescar homens é um convite para a morte, porque Jesus, o que ele quer fazer? Ele quer me tirar daquela atmosfera, daquele ambiente em que eu sou naturalizado, em que eu estou acostumado, e me levar para um ambiente diferente, para uma atmosfera diferente. Só que para a gente entender sobre esse conceito de peixes, de pesca, a gente vai ter que falar um pouco das nuances dos peixes, ou do mar. E uma delas, ou a primeira delas, é que quando você pesca um peixe, você não vai conseguir tirar ele imediatamente da água. O que ele vai fazer? Ele vai lutar. Ele vai resistir. Ele vai se debater. Quem já pescou aqui? Seja com tarrafa, com anzol, Quem já pescou? Com rede? Alguns de vocês já. E quando você pesca, ao pescar um peixe, você vai ver ele se debatendo. Você vai ver ele resistindo. E por que isso? Porque ele está acostumado com a atmosfera em que ele vive, com o ambiente que ele vive, e ele não quer sair dela. Porque é algo diferente para ele, não está acostumado com esse algo diferente. Por que pescar homens é difícil? É o mesmo cenário. Porque eles não querem deixar as suas velhas naturezas. Eles não querem deixar as suas atmosferas antigas, os seus ambientes antigos. Eles não querem sair do local em que eles estão. Eles não querem deixar os seus costumes, as suas práticas antigas. Dá para você entender, sim ou não? Quando Jesus nos chama, Ele nos convida à morte, Ele nos convida a morrer. Lembra do que Jesus ele fala para Nicodemos? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos ainda questiona, mas como pode acontecer isso? Acaso morrerá, voltará ao ventre materno, voltará ao ventre materno, vai nascer segunda vez? E Jesus torna a explicar a ele novamente sobre a necessidade de nascer da água e nascer do Espírito, sobre o se tornar nova criatura. E quando Jesus ele fala para Tiago, para João, para André e Pedro sobre esse pescar homens, ele está dizendo assim: olha, eu vou ensinar para vocês a pescar homens, nós vamos sair a pescar homens, só que para nós conseguirmos pescar homens, eles têm que morrer primeiro. Eles têm que se tornar uma nova criatura. Mas o morrer não significa morrer de caixão, morrer de cemitério, morrer de ser sepultado, mas o morrer de ser transformado, de ser regenerado por Cristo. O morrer significa de nos tornarmos algo diferente, num ambiente diferente, numa atmosfera diferente da qual estamos habituados, da qual estamos acostumados. Quem está entendendo isso? Em Romanos capítulo 6, se tiver como colocar, por favor. Romanos 6, a partir do versículo 8. Diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Próximo. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando Jesus ele fala sobre pescar homens,
ele está chamando para a morte, mas não a morte de ser sepultado, de ser enterrado, mas a morte de sepultar o pecado, de matar o pecado, de matar a velha criatura, de sepultar o velho homem, de se tornar uma nova criatura. Você está entendendo isso, sim ou não? E agora, vamos entender mais sobre isso. Os peixes. Você pesca um peixe, ele vai lutar, ele vai resistir, porque ele não quer sair daquela atmosfera em que ele vive. Geralmente é assim com as pessoas. Dificilmente a gente consegue ganhar uma alma para Jesus, porque elas não querem deixar a atmosfera, o ambiente que elas estão acostumadas. E quando algumas vêm para a igreja, elas vêm, mas fica aquela pessoa meio que em cima do muro. Ela está dentro da igreja, mas ela continua vivendo naquele ambiente antigo ao qual ela estava acostumada, naquela atmosfera em que ela viveu a vida toda, ou pelo menos por muitos anos. E ela vai resistir, ela vai ser relutante em relação a uma transformação, a deixar um vício, a deixar a pornografia, a deixar a mentira, a deixar a traição, a deixar o pecado. Ela vai ter uma certa resistência, uma dificuldade em deixar isso. Então ela vai lutar, porque ela não quer sair daquele ambiente em que ela viveu a vida inteira, porque tudo que ela aprendeu foi aquilo ali, tudo que ela sabe é aquilo ali, e ela acha que a única forma de vida, ou a melhor tipo de vida que existe para ela é aquilo ali. Ela acha na cabeça dela que a melhor forma de vida, a melhor escolha de vida que existe para ela é atrás de um copo de cerveja, é com um cigarro na mão, é fazendo aquilo que ela costumava fazer, ela fazendo aquilo que ela costumava praticar. Então ela vai ser relutante, ela vai lutar, ela vai resistir, porque ela não quer deixar aqueles velhos hábitos. Dá para entender, sim ou não? Então os peixes, eles não sabem, mas o sol, por exemplo, é muito mais forte do que eles conseguem perceber. A luz solar, ela penetra só até 200 metros dentro da água. E a gente sabe que na grande maioria, o oceano, ele tem em média 3 quilômetros e 700 metros de profundidade. Numa média, o oceano tem aproximadamente 4 metros de profundidade. Vamos arredondar um pouco. Exceto na Fossa das Marianas, no Pacífico Sul, que tem 11 mil metros de profundidade. São 11 quilômetros. E a luz solar, ela penetra só até 200 metros dentro da água. Então os peixes do lado de dentro não sabem que o sol lá fora é muito mais forte, mais intenso do que eles conseguem perceber. Os peixes não sabem, mas quanto mais fundo você mergulha, maior é a pressão e o peso da água em cima de você. Dependendo do tipo de mergulho que uma pessoa for fazer, se ela não tiver com o equipamento necessário, o equipamento próprio, e dependendo da profundidade que ela desce, o cérebro dela chega a explodir por causa da pressão da água em cima dela. O peso da água e a pressão da água é muito grande. E o que isso quer dizer? O que significa para a gente isso? Isso significa que os peixes não sabem, mas o sol é muito mais quente, muito mais intenso, e a luz é muito mais forte do que eles conseguem deduzir e imaginar. Que o peso e a pressão em cima deles é muito maior, é tremenda, que eles não conseguem ter raciocínio, ideia disso, eles não conseguem entender o conceito disso. Isso significa para nós que a pressão que nós carregamos e o peso que nós carregamos é muito maior do que a gente pode imaginar. E que a luz de Deus, e que a luz do Espírito de Deus, ela é muito mais forte do que a gente consegue deduzir.
Isso significa para nós que Deus, Ele é muito mais do que a gente consegue entender ou raciocinar. Quer dizer que Deus, Ele é muito maior e muito mais tremendo do que a gente imagina. Você está entendendo? Sim ou não? Ou seja, a percepção que os peixes têm do sol e a percepção que os peixes têm do peso e da pressão da água em cima deles é muito maior do que na verdade eles imaginam. É muito maior do que eles sabem. Quer dizer que quanto mais fundo um peixe mergulha, mais para a escuridão ele vai e mais peso sobre ele vai ter. E qual é a proposta de Cristo então para isso? Qual é a proposta do Evangelho? É me pescar, é me alcançar, me resgatar. Para quê, pastor? Pergunta, para quê? Para tirar essa pressão de cima de mim, para tirar esse fardo e essa escuridão que está em cima de mim. Eu não sei se você está conseguindo raciocinar, mas eu vou te explicar de novo. O sol atinge apenas 200 metros dentro da água. A maior parte do oceano tem 3.700 metros. 3,7 metros. Quer dizer que abaixo disso os peixes vivem sobre a escuridão, sem contar a pressão em cima deles. Quando chega Jesus dizendo a Pedro, Tiago, João e André, dizendo assim, vem e nós vamos pescar homens, ele está dizendo assim, vem porque a gente precisa tirar o peso, a pressão e a escuridão que está em cima dos homens. Como? Pescando eles, resgatando eles. E de princípio, como que a gente reage? Resistindo, lutando. Por quê? Porque a gente não quer a mudança que Cristo está propondo. A gente não quer sair da atmosfera, do ambiente em que nós estamos acostumados, para sermos transportados por um ambiente do seu amor. Você entende isso ou não? Ou seja, se nós somos esses peixes, então a ideia aqui, a percepção aqui que temos sobre Deus ou de Deus é muito pouca ou muito pequena perto do que realmente Ele é. Então quer dizer que Deus, Ele é muito maior do que a gente imagina. Assim como o sol do lado de fora da água é muito maior do que os peixes podem imaginar, assim como existe um tipo de vida diferente fora da água que os peixes não conhecem, assim existe um tipo de forma de viver diferente do que aquela que eu conheço. E que tipo de vida é essa? É aquela que Cristo propõe para nós, de trazer alívio, que é o que ele fala em Mateus 11:28. Não é isso que Jesus disse? Venham a mim, vocês cansados, vocês sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar para vocês o meu fardo que é leve, que é suave, e vou pegar o fardo de vocês que é pesado. Vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Então, vem cá, deixa eu tirar o fardo de suas costas. Vem cá, deixa eu tirar o peso das suas costas. Ah, mas tem um porém, para isso aí eu tenho que te pescar. E se eu te pescar, você vai morrer. Porque você não pode continuar na atmosfera, no ambiente que você está acostumado. Você precisa sair do ambiente, da atmosfera que você está e ir para um ambiente diferente. E aí, meu amigo, aí você vai ser meu peixe. Aí você vai ser meu. Você está entendendo? Sim ou não? Ou seja, isso quer dizer que Deus, a noção que a gente tem de Deus, ela é muito pequena perto do que Ele é de verdade. O tanto que nós conseguimos raciocinar, idealizar sobre Deus, Ele ainda é muito maior do que isso. Como o sol é muito maior do lado de fora para os peixes que estão lá dentro que não têm noção disso. Você está entendendo? Sim ou não? E Deus quer nos pescar.
Jesus, ele quer nos pescar. Jesus, ele quer nos resgatar. Ele quer nos regenerar. Ele quer nos transformar. Você está entendendo? Qual que é a proposta de Jesus aqui? Qual a proposta do Evangelho aqui? O que ele quer aqui? Ele quer me tirar desse ambiente que a vida inteira eu vivi nele. Que a vida inteira você viveu nele. Você está entendendo? Ao pescar um peixe, por que ele luta ou reluta? Porque ele não quer sair dali. É como nós fazemos. Nós lutamos e relutamos porque não queremos a mudança de ambiente, a mudança de atmosfera. E que mudança é essa? É me tirar do mundo que tem colocado o peso, o fardo, a pressão sobre mim, a escuridão. É me tirar dos vícios, é me tirar do alcoolismo, é me tirar das drogas, é me tirar do cigarro, é me tirar da prostituição e me trazer para Ele. Me levar para junto dEle. E por que disso? Porque é exatamente o que eu acabei de dizer, porque Ele nos quer perto dEle. Jesus, antes da sua ascensão, antes dele subir aos céus, Jesus ele fala assim para os discípulos: olha, eu estou indo, está na minha hora, eu tenho que ir, só que eu vou ir preparar lugar para vocês, para que a fim de onde eu estiver, vocês estejam também, mas eu volto. Então eu estou indo só preparar lugar, mas eu volto para buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam, para que aonde eu vou, vocês também possam ir. Então por que Jesus ele sai nessa missão junto com esses discípulos de pescar homens? Para nos ter perto dele, para nos ter próximos dele. Só que ele associa isso a uma pesca, por quê? Porque após a pesca o peixe morre. E Jesus ele está então dizendo aqui que eu preciso morrer. Eu preciso sepultar o meu eu antigo, deixar o ambiente antigo, deixar a atmosfera antiga em que eu vivia nela. Amém? E aí é o grande quê da questão. Por que eu preciso ser pescado? Por que precisamos ser pescados? Pergunta, por quê? Porque Deus ele tem muito mais para nós do que o que está naquela atmosfera, naquele ambiente que eu estava. Porque Ele tem muito mais para nós. Quer dizer, não se resume a apenas isso aqui. Tem mais. Você está entendendo? A proposta dele é nos mostrar um mundo novo, completamente diferente, que eu posso viver com ele, que eu posso estar com ele, que eu posso passar a eternidade com ele. Você está entendendo? Quer dizer, tem muito mais. Tem muito mais. E eu vou te explicar como, você vai me entender agora. Os peixes, eles não sabem, mas existe um mundo do lado de fora. Os peixes não sabem, eles não imaginam, mas existe vida do lado de fora da água. Os peixes não sabem, mas existe outro modo de viver. Os peixes não sabem, mas o sol é muito mais do que eles percebem. Os peixes não sabem, mas a luz solar também transmite calor. Os peixes simplesmente não sabem que é possível viver, se movimentar e interagir em uma atmosfera diferente daquela que eles estão contidos.
Traduzindo, nós somos esses peixes, vivendo dentro de uma atmosfera, contidos dentro de uma atmosfera, enquanto Deus ele tem algo completamente diferente, o oposto e muito maior para todos nós. Você consegue entender isso? Quer dizer, os peixes dentro da água não sabem, mas tem um mundo lá de fora. Eles não sabem, mas dá para respirar do lado de fora. Eles não sabem, mas existe um mundo completamente diferente do deles do lado de fora. Quer dizer que às vezes uma pessoa ela passa anos ou a vida inteira da vida dela presa dentro de um ambiente, dentro de uma atmosfera, e o que Jesus quer é me tirar daquilo ali. É me tirar daquele ambiente, e esse ambiente que nós estamos falando é o mundo. É o pecado. Que Jesus quer me resgatar dele. Que Jesus quer me tirar dele. E às vezes não saímos porque não temos noção que existe um tipo de vida diferente e até melhor do lado de fora. Às vezes na nossa cabeça, se eu sair dali, eu vou morrer. Às vezes na nossa cabeça, a mudança, ela parece, a mudança que é o reluto, que eu não quero, ela parece ser tão desproporcional, tão inadequada, que eu reluto por ela, como se aquilo ali fosse ruim demais. Só que essa mudança que Jesus ele propõe e nos chama para viver, é exatamente o que vai causar o diferencial na nossa vida. Você está entendendo, sim ou não? Quer dizer, os peixes não sabem, mas eles vivem debaixo de pressão. Quanto mais fundo eles vão, mais pressão vai ter em cima deles e menos luz. Os peixes não sabem, mas quanto mais fundo eles vão, mais pressão vai ter sobre eles, menos luz vai ter sobre eles, mais peso vai ter sobre eles. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se Jesus não nos pescar, se Jesus não pescar você, você vai ser um peixe a vida toda vivendo embaixo de pressão e vivendo na escuridão. Está dando para entender, sim ou não? Ou seja, os peixes não sabem, mas eles vivem debaixo de uma pressão terrível. Eles vivem debaixo de uma pressão, de um peso terrível. Você já deve ter vivido dias assim, em que você estava sob completa e extrema pressão. Um peso tremendo sobre você. É como a maioria das pessoas que não foram regeneradas, transformadas ou pescadas por Cristo, elas estão se sentindo. Porque é isso que o mundo provoca na vida delas. Pressão, peso, escuridão de alguém que ainda não foi alcançado por Cristo. De alguém que Cristo ainda não pescou, de alguém que Cristo ainda não alcançou. Porque quando Cristo me alcança, o fardo, ele fica leve. O fardo fica leve, o fardo fica suave. E o que antes parecia impossível de carregar, agora você tira de letra. Porque você faz parte daqueles que foram pescados e alcançados pelo Senhor. Quem está entendendo isso? Então, nesse sentido de pescar homens, significa mostrar para eles o peso que está sobre eles e que Jesus quer remover. Quando Jesus vem com esse conceito, com essa ideia de pescar homens, quando ele leva isso para Pedro, Tiago, João, André, ele está dizendo assim: nós temos que mostrar para as pessoas que elas vivem embaixo de pressão, que elas vivem embaixo de peso, e por isso eu quero pescá-las, porque eu quero tirar isso delas.
Eu quero tirar elas do ambiente, da atmosfera que elas viveram a vida inteira e mostrar para elas que existe algo melhor, que existe algo diferente, que existe um tipo diferente de vida daquelas que elas estão acostumadas a viver. Eu quero mostrar para elas que é possível viver sem o pecado, sem as drogas, sem o vício, sem a pornografia, sem a prostituição, sem as coisas mundanas. Eu quero mostrar para elas que existe um tipo de vida diferente daquelas que elas viveram a vida inteira, diferente daquela que elas estão acostumadas. Eu quero transformar a vida delas. A promessa de Jesus aqui é trazer transformação. Só que nós recusamos essa transformação. Por isso que o peixe luta para sair da água, porque ele não quer. É Jesus tentando pescar alguém. E tem gente aqui que Jesus está tentando. Tem gente aqui que Jesus está tentando te pescar tem muito tempo, mas ela fica relutante. Ela resiste. E ela fica aquela pessoa, como a gente costuma dizer, em cima do muro. Você está entendendo? É isso que o Evangelho faz. Ele mostra o fardo que nós estamos carregando, mas também apresenta a solução. E qual é a solução? Um Jesus, um Salvador, um Messias que tira esse fardo. Glória a Deus. Você está entendendo, sim ou não? E aí, a gente tem vivido hoje em meio a tempos e épocas das megas igrejas, das igrejas church, aonde as pessoas querem fazer da igreja um lugar maravilhoso, onde as pessoas elas querem fazer da igreja um lugar atraente, um lugar confortável, um lugar estável, um lugar onde elas se sentem bem. Mas as pessoas não sabem que elas carregam um fardo. Elas não sabem que elas carregam um fardo, elas não sabem que elas têm pecado, elas não sabem que elas precisam morrer, e elas não aceitam quando você tenta transmitir ou passar isso para elas. E aí chega alguém e diz para essa pessoa que ela é especial, e que ela é uma boa pessoa, e que ela é maravilhosa, mas a realidade do Evangelho é bem diferente dessa pregação Nutella que a gente tem visto hoje nessa geração. Uma pregação de motivação, de inspiração, de massagear ego, de passar a mão na cabeça, que é diferente da pregação verdadeira do Evangelho, que é diferente. É o oposto dessa mensagem Nutella que a gente escuta. E esse tipo de mensagem é exatamente o tipo de mensagem que as pessoas não querem ouvir, porque elas não querem que você fala para elas que elas têm que mudar, que elas têm pecado, que elas têm que se consertar. Porque ninguém gosta que alguém toca na ferida da gente. Você está entendendo, sim ou não? A pregação do Evangelho, na verdade, ela diz para você, você é um pecador, você tem um fardo nas costas, você vive sob pressão, você vive embaixo de pressão, você vive embaixo do pecado, você vive na escuridão, você não enxerga, mas você está perdido, você não compreende agora, mas você está na escuridão. E que Jesus é aquele que te tira dessa escuridão. A pregação do Evangelho existe uma luz que você não conhece, um calor que você não experimentou, uma atmosfera diferente dessa que você está habituado, dessa que você nasceu, dessa que você experimenta. Existe um jeito de viver diferente que você não precisa continuar no ambiente que você está. Porque Jesus quer te tirar disso. Você está entendendo? Olha o que diz Romanos 7,7. Esse tipo de pregação não é possível num ambiente desse que eu te expliquei,
num ambiente Nutella, de pregação Nutella, aonde você é maravilhoso, Cordeirinho de Jesus, menina dos olhos do Senhor, Mulher Maravilha. Esse tipo de pregação não é possível nesse ambiente, porque as pessoas não querem que você aponte o dedo para elas e fale para elas que elas têm pecado e que elas precisam se consertar dos seus pecados. Só que o apóstolo Paulo diz assim: eu só fui saber que eu tinha pecado depois de ler a Bíblia. Depois que eu li a Bíblia, que eu conheci as leis, eu vi que eu tinha pecado, eu vi que eu tinha erros. Então foi aí que eu acordei e eu decidi mudar, eu decidi me converter. Porque a palavra, ela expõe o que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente passa, e me confronta a querer mudar. Olha aqui: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei é pecado? O que ele está falando aqui? Ele está falando da lei, ele está falando dos mandamentos, ele está falando da lei mosaica, ele está falando dos mandamentos de Deus. E Paulo está perguntando: o que a gente pode dizer a respeito? Será que a lei é pecado? Não, de modo algum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, eu fui saber o que é pecado depois que eu li a lei, depois que eu fui conhecer a lei, depois que eu fui conhecer a Bíblia. Eu era cobiçoso, eu não sabia. Eu estava cobiçando, eu não sabia que eu era cobiçoso. Depois que eu li a lei, depois que eu passei a conhecer a lei, eu fui descobrir o que é pecado. Eu fui descobrir que eu era cobiçoso. Eu não ia saber que eu era cobiçoso se não fosse pela lei. Então a palavra não é para massagear o seu ego ou para deixar você mais confortável. A pregação, o evangelho verdadeiro não é para deixar você mais confortável, não é para te massagear, para te dar uma motivação, um gás, um combustível, para te energizar. Não, mas é para mostrar para você que você tem pecado, que você está debaixo da escuridão, que você está debaixo de pressão, que você carrega um peso, um fardo, e que Jesus é aquele que quer te pescar para te tirar dessa escuridão, para te tirar desse fardo, para levar você para um ambiente, para uma atmosfera diferente daquela que você está acostumado a viver, porque Ele tem algo a mais e maior para você. Você está entendendo? Então essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem por trás da pesca de homens, porque Jesus, Ele é o grande pescador de homens, e que quer pescar você. E às vezes muita gente na cabeça dela, ela está dizendo assim: pastor, eu estou na igreja, eu participo da ceia, eu já fui pescado. Será? Será? Porque Jesus, Ele chama Pedro e André para ser pescadores de homens. Depois Ele chama Tiago e João. E depois disso, sabe onde eles foram pregar? Sabe onde eles foram pescar homens? Dentro da sinagoga, dentro do templo. Dentro do templo. Volta lá no Mateus 4, por favor. No 22, se eu não estiver enganado. Onde nós estávamos a princípio. 23. Acho que vai ser isso aqui. Volta lá no 22. Olha que interessante. Jesus chama eles para serem pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixam o barco, deixam o pai e vão. E vão para onde? 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ensinando dentro da religião, ensinando dentro do templo, pregando dentro do templo, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mas espera aí, pastor, não entendi. Quem está dentro da igreja já não está resolvido? Quem está dentro da igreja
Já não está salvo? Já não está bem com Deus? Já não está firmado com Deus? Bem, a julgar pelo ensinamento de Jesus e pelo que as Escrituras estão dizendo, não. Nem todo mundo que está dentro da igreja está resolvido, espiritualmente falando, a respeito ou acerca do que quer ou do que não quer. E prova disso é que Jesus escolhe os discípulos, chama eles para pescar homens, e Jesus vai pescar a gente aonde? Dentro da religião, dentro do templo. Porque tinha gente dentro do templo, dentro da religião, mas que ainda não havia sido pescado por ele de verdade. Você está entendendo, sim ou não? Jesus então começa a pescar homens dentro da religião, dentro da sinagoga. E sabe quem ele pesca dentro da sinagoga? Um endemoniado. Um endemoniado. Sabe quem ele pesca dentro da sinagoga? O líder da sinagoga, o Jairo. Sabe quem que Jesus pesca dentro da sinagoga? O Nicodemos, que era um mestre em teologia, um mestre da Bíblia, um professor da Bíblia, um professor da lei, mestre da lei. Jesus pesca esse cara dentro do templo, porque o que dá a entender, esse Nicodemos era um grande conhecedor da Bíblia, mestre da Bíblia, teólogo, bacharel em teologia, em Bíblia, mas ele não era alguém regenerado, alcançado ou pescado pelo Senhor. E Jesus foi ali para poder pescar ele e para pescar as pessoas que estavam ali. Porque estar dentro da igreja não quer dizer que eu fui pescado, que eu fui alcançado. Eu posso simplesmente ser alguém que ainda não estou resolvido. E por que Jesus começa a pregar dentro do templo e a pescar dentro do templo? Porque todo mundo precisa ser pescado. Todo mundo precisa ser pescado. Então o que a gente conclui, Jesus sai dali, da beira-mar, com os 4 acompanhando ele vai para o templo, começa a pregar, e no templo ele se depara com gente dentro da igreja endemoniada. E dentro do templo ele se depara com gente que conhecia a lei, mas não conhecia o Deus por trás da lei. Ele se depara com gente dentro da religião, dentro da sinagoga, dentro da igreja, que ouviu falar sobre ele, mas não o conheceu. E Jesus vai ali para poder pescar essas pessoas, como hoje ele quer pescar a sua vida. E às vezes a gente pensa que todo mundo que está dentro da igreja já está resolvido, ou já está salvo, ou já foi alcançado por Deus, ou já foi regenerado. Só que para me ser pescado por Deus, querido, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Porque como eu disse no princípio da mensagem, o pescar homens é um convite para a morte. E Jesus está dizendo assim: você precisa morrer. Então todos precisam ser pescados. E por que Jesus quer me pescar? Porque Ele quer me tirar do ambiente, da atmosfera que eu estou, e me levar para um ambiente diferente, que eu não estou habituado ou que eu não estou acostumado. Agora veja bem, tinha um cara dentro do templo que estava cheio de demônio, e ele se contorcia todo. Imagina, Jesus chega no templo para pregar, Jesus chega no templo para pescar homens, e dentro do templo tinha um cara cheio de demônio que ficava se contorcendo. Só que uma coisa que a gente percebe é que o demônio não age da mesma maneira na vida de todas as pessoas. O demônio ele tem maneiras diferentes de agir na vida de pessoas diferentes. Na vida de um ele age de uma forma, na vida de outra ele age de outra.
Não sei se você já viu uma pessoa possessa com um espírito de demônio, e tem pessoas que ela vai se estribuchar no chão, ela vai jogar a cadeira o demônio, né? Vai jogar a cadeira para o alto, ela vai ficar agitada, ela vai se debater, ela vai se contorcer, ela vai rolar, enfim, vai gritar, vai espernear. Mas tem demônio que ele vai agir na vida das pessoas no silêncio. Nem todo mundo que está possesso de um demônio, você vai ver essa pessoa se debatendo, ou gritando, ou esperneando, ou quebrando alguma coisa. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, e Judas, de forma silenciosa, foi lá e traiu Jesus e deu um beijo no rosto dele e pronto. Então, às vezes, pessoas que a gente olha para a cara dela e pensa, nossa, que santinha. Às vezes, na verdade, é uma pessoa que está possessa com um espírito de demônio e a gente não sabe. Porque quando a pessoa está possessa por um demônio, é fácil de você interpretar. Pô, ela está possessa por um demônio. Mas tem gente que ela está sendo influenciada por um demônio. E isso é imperceptível, você não percebe. Quando a pessoa está possessa por um demônio, por um espírito, você vê de cara. Mas quando ela está influenciada por um demônio, é imperceptível, você não percebe, você não saca. Porque está muito oculto. Não é uma possessão demoníaca, é uma influência demoníaca. Você está entendendo? Então o demônio ele age de formas diferentes na vida de pessoas diferentes. Na vida de alguns ele vai atuar de forma barulhenta, e na vida de outros ele vai atuar no silêncio. E Jesus chega no templo e encontra um cara dentro do templo influenciado por um demônio. Jesus encontra no templo um cara possesso com demônio, e o cara estava dentro do templo. Então isso nos diz muita coisa, que mesmo dentro do templo, mesmo dentro da religião, tem gente que precisa ser pescada, tem gente que precisa ser regenerada, transformada, ainda não morreu, ainda não foi transformada, e que Jesus quer transformar ela, e por meio da palavra, mas não uma palavra que massageia, que encanta, que motiva, que energiza, mas uma palavra que mostra para ela quem realmente ela é, o que ela está fazendo, para fazer ela acordar e dizer, opa, eu sou esse cara, eu estou debaixo de pressão, eu estou vivendo na escuridão, eu estou com muito peso em cima de mim, eu estou vivendo embaixo do pecado, eu quero ser pescado, porque eu quero sair dessa atmosfera que eu estou, eu quero sair desse ambiente que eu estou, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais viver nesse cenário, eu não quero mais viver nessa situação, eu não quero mais viver cercado pelo ambiente, pelas pessoas que eu estou, eu quero algo diferente, eu quero sair daqui. Então ela acorda e percebe que Jesus é aquele que oferece isso para ela, e que liberta ela dessa escuridão, dessa pressão, desse fardo que o mundo impõe sobre a vida dela, porque ela acordou e percebeu que ela está assim, vivendo no pecado, que ela é uma pecadora, que todos nós somos, e ela precisa de um Salvador, e o Salvador dela é Jesus, aquele que pesca ela. Amém? Jesus, ele quer alcançar você. Jesus, ele quer pescar você. Você pode ser o peixe que vai continuar vivendo dentro da água, onde o sol não passa de 200 metros, e você vive praticamente na escuridão e com pressão nas suas costas. Ou você pode dizer, eu quero sair desse ambiente, eu quero sair dessa atmosfera, eu quero algo diferente para a minha vida, e esse algo que só quem vai te proporcionar e te oferecer é Jesus. É Jesus. Então Jesus é aquele que quer trazer você para Ele. Ele quer pescar você para Ele. Ele não quer pescar você para a religião. Ele quer pescar você para Ele. Ele não quer pescar você para a igreja, para a placa. Ele quer pescar você para Ele, para você ser dele. Mas, como eu disse no começo, pescar homens é um convite para a morte. Então, você tem que morrer.
É melhor eu explicar, senão depois a pessoa vai assistir e não vai entender nada. Você tem que morrer, mas morrer o seu pecado. Morrer o velho homem. Morrer a velha criatura. Para que você possa ser aquilo que Deus quer que você seja. Porque uma pessoa possessa por um demônio, ou até mesmo influenciada pelo demônio, ela nunca vai conseguir ser aquilo que ela deseja ser de verdade. Uma pessoa influenciada ou possuída pelos demônios, elas não vão conseguir manifestar a identidade que elas gostariam de ter. E serão sempre enganadas, vão viver sempre embaixo dessa pressão, desse peso, desse fardo, dessa escuridão, e não vão conseguir sair dali e ser o que realmente gostariam de ser, ou ter a identidade que gostariam de ter. Entendeu? Sim ou não? Jesus quer te tirar dessa vida, desse ambiente, desse cenário, desse clima, dessa condição que você viveu a vida inteira, e Ele está dizendo assim: eu quero isso porque eu tenho algo maior para você do lado de fora. Eu quero isso porque eu tenho algo diferente, melhor para você, que você nunca viu, que você não conhece, que você não sabia, mas eu tenho. Os peixes não sabem que tem um mundo do lado de fora, e a gente não sabe que Deus ele tem algo do lado de fora, algo muito maior para poder fazer por nós, mas a gente continua preso, cercado dentro daquela vidinha que a gente a vida inteira acostumou a viver e ficar dentro dela. E a gente, como peixe, fica se debatendo e relutando porque não quer deixar aquilo ali. Então, às vezes, alguns até vêm para a igreja e se convencem que foram pescados, mas na verdade não, porque não morreram ainda. E é isso que se trata a proposta, é essa que é a proposta do Evangelho e a proposta de Cristo. Você morrer para viver algo novo. Algo novo que só Ele oferece e que só Ele proporciona.